E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Retalks by Reframe. Eu sou o Daniel Consani, seu host, e esse é o nosso podcast sobre processos de treinamento. Portanto, se você trabalha com a área de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, esse é o seu lugar, esse é o nosso ponto de encontro. E a gente vai falar hoje, né, no episódio de hoje, sobre um tema muito importante para quem trabalha na área, que é como de fato identificar as tarefas que impactam os KPIs-alvo, aqueles que foram definidos, e a gente falou sobre isso no episódio anterior, de número 3, esse é o episódio de número 4, a gente vai falar sobre isso, como identificar as tarefas que impactam os KPIs-alvo do treinamento. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse tema, como sempre, é o Renato Gangoni, CEO da Reframe, a quem eu agradeço pela participação. Tudo beleza aí, Renatão? E aí, Dani, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui? Obrigado. Vamos para mais um bate-papo, mais um encontro. É isso aí. O objetivo desse episódio é a gente mostrar como fazer, reforçando a importância de entender que os colaboradores precisam começar, o que os colaboradores precisam começar ou parar de fazer. Isso é um tema muito importante. Mas antes da gente entrar no cerne dessa questão, eu quero resgatar uma coisa importante que o Renato trouxe para a gente no episódio número 2 aqui do Retalks. Ele ofereceu, obviamente, uma dica sobre quebrar em tarefas, né? Quando a gente falou sobre o desafio de vincular treinamento à performance, ele falou, quebra em tarefas. E aí, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho mais, com mais grau de detalhe, Renatão, sobre isso. Qual que é a melhor forma de fazer isso, identificando tarefa por tarefa ligada a determinada função? Tá, então vamos lá. Tarefa para mim é o ponto principal, né? Tá. Assim, é o que esse cara precisa executar no dia a dia deles, é o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, né? Então, esse é o nosso ponto de melhoria, e como é que ele faz isso de uma forma melhor, né? Então, por isso que eu falo assim, quebra em tarefa, porque tarefa é o objeto menor que você tem para você poder melhorar o processo. Se você melhorar um conjunto de tarefas, você vai melhorar a performance do cara. Essa, pelo menos, é a minha razão, é a minha lógica em relação à tarefa. Como é que a gente vai quebrar a tarefa? Por onde a gente começa a puxar essas tarefas, né? A gente tem dois caminhos que a gente sempre pega, né? E percebe que a gente sempre tem um padrão nisso. A gente vai pegar um caminho de RH, um caminho, né, do que esse cara precisa fazer e um caminho de operação. A gente está sempre confrontando a realidade com o que está definido, né, como política, etc. Então, o primeiro caminho que a gente vai pegar é papéis e responsabilidades dessa cargo, dessa função. Boa. O que este cara deveria fazer? Ou o que esse cara, né, que esse operador, que esse público-alvo, tua audiência, deveria, por regra da empresa, executar. Sempre que a gente faz isso e confronta, quando ele vai lá embaixo na operação e procura, de fato, né, o que está sendo executado, existe uma distância muito grande, né? Então, existe uma distância entre o que o cara faz e o que ele deveria fazer, por N questões. Porque o chefe está mandando fazer alguma coisa diferente, porque a necessidade da empresa mudou em relação ao tempo que foi escrito o papel, a responsabilidade, o documento. Então, por N razões que acho que não cabe a gente ficar discutindo isso, a questão é a seguinte: existe um gap, que é o gap de skill, né? Que é o gap que a gente vai achar ali na frente. Ela começa por aqui. O nascedouro do gap de skill são essas mudanças que acontecem no dia a dia que a empresa não acompanha. Se a empresa Perfeito. acompanhasse, ela recrutava, né, da maneira correta. Né? Só que isso é inviável. Isso não, Claro. não é um processo que Isso é um acontece. mundo Que a gente fala ideal assim, e ele não existe. esse é um Claro. mundo utópico, eu diria. Né? Exato, Isso é um mundo exatamente. utópico. Né? Isso não existe na realidade de ninguém. Então, treinamento tem que fazer esse caminho para entender o que precisa ser treinado e para entender o que é operação, quais são as necessidades da operação. Né? Então, quais são os skills necessários para que a operação execute a sua melhor forma?
Sim. Esse é o motivo que eu brinco, assim, a gente vai atrás da tarefa, tá? Então, quando eu desço, né, para descer em cima de RH, de documentos, a gente vai pegar os documentos e vai fazer uma análise. Para esse em si vai em cima da operação, tu tem dois caminhos. Tu pega os documentos de processo. Uhum. E aí tu começa a cruzar documento do processo, que vai te quebrar, né, em procedimentos, etc., e vai entender com essa relação com o job description. E vai pegar mais coisa ou menos coisa. E observação. Não tem jeito, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na Toyota lá. Assim, tem que ir lá e olhar. Não tem jeito. A melhor forma é observar. A melhor forma é entender, acompanhar esse cara, né, e entender o que essa audiência, o que esse público-alvo precisa fazer. Né? É um trabalho insano, sim, é um trabalho que demanda muito tempo, muitas horas de observação e acompanhamento, mas é um trabalho de fato necessário. A outra coisa que a gente faz para consolidar isso tudo, né? Eu trago RH, tu traz recrutamento e seleção, né? Tu traz operação para dentro de um workshop, né? E aí você vai trabalhar essa conversa entre os dois, entre o que é job de papel e responsabilidade, o que é operação real, né? E aí tu vai entender um pouco do que precisa ser mexido e alterado. A gente trabalha, né, recomenda trabalhar, eu trabalho muito, gosto muito do chá, porque ele é simples, né? Competência, habilidade e atitude, né? E todo mundo entende, apesar de confundir um pouco de conhecimento e habilidade, mas assim, todo mundo consegue falar a mesma língua ali dentro, tanto operação quanto RH. E aí a gente faz esse confrontamento. Então a gente vai pegar do processo e vai pedir para ambos elencarem todas as tarefas que eles executam no dia a dia. Assim, pensa no seu dia a dia e elenca para mim tudo que você faz no seu dia a dia, né? E aí você tem uma visão de RH, uma visão de gestão, uma visão de operação, né? Todo mundo junto dizendo, está faltando isso, está faltando aquilo, então você começa a consolidar todas essas visões num grande workshop. Então, o jeito que a gente faz esse processo é um processo de análise, então estou falando de análise de documento, né? Tanto de papel e responsabilidade quanto dos processos, uma análise de observação, né? Então vai a campo, vai entendendo, né, o que esse cara precisa fazer. Eu me lembro que a gente fez um trabalho numa empresa de logística, né, num CD, e eu acordava na madrugada com todo mundo, eu abria o CD e eu fechava o CD. Então eu acompanhava a caixa. Então a gente pegava todo o processo, assim, ó, o picking aconteceu, o documento chegou, a caixa está aqui, agora a gente vai separar as caixas pelas rotas, pega as rotas, né, vê como é que organiza o seu pile lá por ordem de entrega, né? E aí é o contrário, né? First in, first out, o first out, first in. Aí assim vai, ao contrário, né? O último que sair é o primeiro a entrar, né, no caminhão, na Kombi. Então tu organiza a Kombi, depois eu sair com o motorista, sair com o entregador, entender como é que é o processo de entrega, quais são os problemas, até eles preencherem o documento de entrega e retornarem isso. Então tu vai cabo a rabo, né? Outra empresa de logística também, que fazia instalação de maquininha TEF, né? Era o motoboy, então a gente foi treinar o motoboy, né? E aí, maneiro, né? A gente foi treinar o motoboy, a gente foi para Recife, eu rodei Recife 3 dias, eu num táxi e o motoboy na moto, obviamente, né? E ele ia, a gente via a rota, via como é que ele se apresentava para o dono da loja, como é que ele fazia a instalação, como é que ele fechava a instalação, como é que ele fechava a documentação, como é que ele ia para outra rota e assim ia acontecendo. Então a gente começa a pegar todos os problemas de endereço que não tinha, né, todos os problemas de operação que esse cara sofria e como é que ele executava todas essas funções e o que ele precisa fazer, né, com cada situação que ele se esbarrava. Você, na hora de fazer esse processo, tem que medir qual é o tempo, né, que você precisa para observar tudo, mas basicamente é isso. Então tem esse processo de observação.
e no final das contas bota todo mundo para se falar. Sim. Fala assim, eu vi isso aqui, teu documento diz isso aqui, o cara faz isso aqui, né? E aí você entra num processo de consolidação, né, de todas essas tarefas, o que, que é verdade, o que, que não deveria ser verdade, né? Por isso que vem a questão do que ele não deveria estar fazendo, né? Ou o que ele deveria parar de fazer, né? E vem daí justamente isso que eu também, né? queria. Era justamente isso que eu queria te perguntar, Renato, porque você sempre bate nessa tecla do tão importante quanto a definição do que o colaborador deve começar a fazer a partir do treinamento, é definir também o que ele precisa parar de fazer. E você sempre bate nessa tecla e eu queria que você desenvolvesse mais essa ideia e contasse pra gente por que isso é tão importante. Porque imagino que você já deva ter visto muito caso em que o problema, na verdade, não é o que ele não estava fazendo, mas o que ele já estava fazendo e que não estava de acordo. Tem dois caminhos aí, né? Como tudo na vida. Vou começar pelo clássico, vou te fazer a pergunta clássica. Tá. Pergunta clássica: qual é o maior problema de um vendedor? Falta de vendas. Não parar de vender. O maior problema do vendedor é não parar de vender no processo de venda. Então ele já vendeu a ideia, o Tá, cara já aceitou e ele continua vendendo. tá. Entendi, Então, entendi. o maior problema do vendedor é saber o ponto que ele precisa, né, fechar a venda e zip. Tá, entendi. Certo? Então, esse é um dos maiores problemas do vendedor em geral, né? Tô falando em geral. Tá. Existe um ditado, né? Uma ideia que é o seguinte: o vendedor, fechou um carro, né? E aí, ao fechar o carro, o cara assinou o contrato, blá, 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 e, né, e ele continuou falando sobre o carro, blá, 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 e em dado momento ele bateu no comprimento do carro. Não, o carro, pô, esse carro é muito bom, blá, 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 tem 13, sei lá, 3 metros de comprimento, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Quando ele falou isso, ele perdeu a venda porque o carro não cabia na garagem do cara. Né? Isso é um ditado, não sei nem se isso é verídico ou não, mas assim, sim. É o clássico do vendedor. Assim. Então, assim, você tem que saber o momento onde você tem que parar e zip, né? Você vendeu e fechar a venda. Então, esse é um problema clássico do vendedor. Esse é o tipo de coisa que ele fala assim, tem que parar de fazer. Para de continuar falando, para de continuar tentando vender. Eu até vi um Shark Tank outro dia, onde o cara falou assim, né? Eu te dei uma oferta e você não pegou a oferta, você continuou vendendo a sua empresa para todo mundo para saber o que você queria, né, o que você conseguiria, né, com as outras pessoas e você não pegou meu bid. Né? E aí você, agora quem está na mão sou eu. Assim, você não parou de vender, você até o Cuban, né, ele falou assim, você fez a coisa que o vendedor sempre faz, que é não parar de vender na hora certa. Isso é uma questão clássica, por exemplo, de venda. Né? É uma coisa que você tem que mapear e falar assim, isso aqui está atrapalhando no seu processo de performance. Né? Você pode, em diferentes casos, você pode... Posição do seu corpo em relação à manobra numa empresa de manutenção, e aí tem N outras coisas, assim, para de fazer isso, né? Do que você está falando. Se você olhar para a parte de atleta, por exemplo, treinamento de atleta, tipo, posição da mão, posição do, né? Se eu olhar o Giovanni, por exemplo, ele brincava que ele tinha que bater na bola assim, né? Meio de lateral, e ele teve que ficar treinando como é que ele batia na bola, porque ele estava batendo errado na bola. Então, parar de bater na bola, né, dessa forma é uma coisa que ele tem que, né, que a gente tem que mapear e etc. Então, o que ele está fazendo que impacta negativamente na performance dele é uma visão que é imprescindível. Né? A outra coisa é coisas que não está relacionada à função dele, que ele ganha de presente. Né? Então, por exemplo, teve uma empresa que a gente fez um trabalho e era de loja, e o fechamento de loja, que era a responsabilidade do gerente, o gerente estava empurrando para o vendedor. Né? Então, é um processo que é dele, não é nosso, e assim, o gerente dava uma empurrada e ele tinha que fazer, mas assim, treinamento vai ter que treinar isso? Não. Impacta na performance dele? Sim. Claro que impacta. Claro que impacta.
né? Porque ele tem que fechar a caixa, a responsabilidade é dele, ele poderia estar fazendo outra coisa, né? Isso não é dele. Né? Não é dele, tem motivo por não ser dele. Né? Então são essas coisas que tem que ser mapeadas, mas principalmente o que ações que ele faz no dia a dia que impactam negativamente no resultado dele. Isso é um ponto que tem que ser muito bem mapeado. E sabe onde é que eu pego isso, Dani? Quando a gente sai para fazer o que a gente falou no episódio anterior, que a gente sai para a gente fazer a observação, né? Lembra disso? A Sim, gente sim. fala com os melhores e a gente fala com os piores, né? A gente chama não tão bons, assim, né? Que precisam Sim, melhorar sim. bastante. Então, ao comparar o que o cara que está performando bem, teoricamente, né? Que a gente não vê os indicadores, faz, e ao comparar o que o cara que não está performando bem está fazendo, você consegue ver a distorção entre um e outro. E ao pegar essa distorção entre um e outro, você pega exatamente isso. Você pega quais são as tarefas, quais são as ações que ele está fazendo, que, opa, isso aqui não faz não. E quem está Perfeito. performando bem está passando. Isso aqui você está fazendo igualzinho que quem está performando bem. Isso aqui o cara não faz. Ó, cuidado com esse processo aqui. E aí você testa, né? Conversa com os especialistas, conversa com a área, né, que conhece do negócio, para saber se, assim, se eu tirar isso aqui não vai melhorar. E aí tu tem essa conversa, né, para entender qual é a otimização do processo, né, do cara. Mas é isso, né? Essa é Perfeito. uma análise interessante. É Ô, um Renatão, trabalho. Fala, pode falar. não, eu queria te perguntar assim, porque no dia a dia, esse processo de identificar tarefas, quebrar por tarefas, identificar as tarefas que estão impactando os KPIs e tudo mais, eu acho que acaba também tendo um olhar enviesado, viciado por parte da gerência, por parte da gestão, por parte da área de treinamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos principais erros, né, dos principais problemas que são encontrados ao longo desse processo e como remover esses obstáculos, digamos assim, É, para que essa identificação aconteça da forma mais suave possível. não sei se dá para ser suave, tá, Dani? Assim, bem honestamente, assim, É é, hard work, né? É transpiração, é ir no detalhe, né? transpiração, é exatamente isso. Assim, suave, eu não sei se é a melhor palavra. O que a gente faz é o seguinte, ó. As visões são enviesadas, sim, né? A visão do papel e responsabilidade geralmente é muito distante de uma realidade de operação e aí a realidade da operação é muito enviesada para o que o líder quer, Claro. né? Versus o que o negócio precisa. Né? São coisas diferentes. O que a gente faz é bota todo mundo para falar junto e chegar num consenso. Não é uma não é uma atividade fácil para quem está conduzindo, nem para eles, tá? É uma atividade Sim. bem. Toda vez que a gente colocou recrutamento e seleção, que a gente colocou operação e que a gente colocou gestor de operação com operação de fato, né? Deu um tampinho, assim, deu umas discussões. Eu brigo que assim deu confronto, né? Não, não Conflito é tem ruim, mas como, o né? confronto é bom. Né? Então Claro. deu confronto e foi-se embora. Então acho que não tem suave nesse processo, é bem tenso mesmo, mas está indo, assim, tá andando bem. Né? Ele funciona. Mas esse papel deveria voltar na mão do líder, tá? Até como mediador dessa conversa, você acredita que ele possa ser esse cara também? O líder, nesse processo de discussão, ele não é o mediador tem que ser alguém externo, né, Perfeito, neutro, perfeito. tá? Tá. O líder também é enviesado para o nível da operação, se ele for um Tá. líder de operação. Né? O que eu falo do líder é que todas essas questões de tarefas que ele deveria fazer, o que ele deveria não fazer, treinamento vai dar um input, mas quem sustenta isso depois é o líder. Então isso tem que voltar na mão do líder. Falar assim, ó, isso aqui acontece, isso aqui, se você observar isso no teu dia a dia, tenta animar, né, com o processo de coach, etc. Né? Mas voltando lá no Giovanni, né?
Não foi da primeira vez que alguém falou para ele bater a mão na bola do jeito certo que ele começou a bater a mão na bola do jeito certo. Ele teve que treinar dias e alguém observando se ele estava fazendo certo ou errado. Então, essa observação e esse coach é do líder, né? É do cara que está perto, para saber, né, o input que a gente deu, ele tem que ser sustentado pelo líder, né? Então, esse é um ponto. Agora, no processo de discussão, Dani, aí não tem muito jeito, né? Aí é o bicho. Não, é botar para conversar na mesma sala. Sim, perfeito. Renatão, sobre esse tema, era isso que a gente queria trazer. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, desejar muito sucesso para você. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tamo junto aí. É isso aí. Eu agradeço também a você, a nossa querida audiência, por ter acompanhado mais um episódio. Eu quero deixar o convite aqui para você seguir a Reframe Learning nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn. Seguir o Renato lá também no LinkedIn, porque ele tem compartilhado muito conteúdo relevante para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento. Então você vai ter acesso a bons insights para te ajudar no dia a dia. E claro, você pode também estabelecer contato com a gente, tanto com a Reframe quanto com o Renato, via LinkedIn. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. A gente se vê no próximo episódio do Retalks by Reframe. Até lá e um grande abraço.